E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, hoje o vídeo vai ser analisando o pior elenco da história do Vasco. Você já está se perguntando, por que o pior elenco da história do Vasco? Pô, o Vasco já teve elencos muito ruins que foram rebaixados para a Série B. E eu concordo plenamente contigo. Mas eu te falo que esse é o pior elenco do Vasco, porque esse é o pior ano da história do Vasco. O Vasco nunca havia estado em uma situação tão ruim como está esse ano. O time está jogando na Série B e já são 9 derrotas nessa competição. 9 derrotas na Série B. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção do tamanho que é a instituição Vasco da Gama, uma das 5 maiores torcidas do Brasil e que está passando por essa situação? Pega a tabela da Série B para contextualizar como esse é o pior elenco do Vasco da Série B. O Vasco está na 9ª posição, podendo descer ali para 11º até o fim dessa rodada. Então é muito complicada a situação do Vasco, o elenco é ruim, os jogadores não desenvolvem o mínimo futebol, não tem respeito pela camisa do Vasco, não tem respeito por você, torcedor. E o maior culpado de tudo isso, eu falo aqui com toda certeza, de maneira clara, é o presidente Jorge Salgado. Um presidente que foi eleito de maneira muito estranha. Sempre é assim as eleições no Vasco. O último presidente do Vasco, Alexandre Campelo, foi eleito de uma forma estranha e nessa vez Jorge Salgado. E você vê a promessa de campanha do cara era que o Vasco ia ter um futebol forte, que o Vasco ia voltar a ser um time forte, que o Vasco ia ter uma saúde financeira muito melhor do que vinha tendo nos últimos anos e nada disso foi cumprido. Então era só balela, só palavra de político mesmo. Vai tudo melhorar, chega na hora, nada. Pior ano da história do Vasco, presidido por Jorge Salgado, elenco montado por Alexandre Pássaro. Então vamos hoje analisar todo esse elenco. Vamos ver os piores jogadores, os jogadores que talvez renderiam em outro clube, mas que não rendem no Vasco. E é isso, irmão. Deixa o like aí embaixo. É muito importante o seu like para cada vez mais o nosso canal ter voz e para chegar nas pessoas que comandam o Vasco, para quem sabe ter uma mudança ou algo do tipo. Então depende muito do seu like, depende que você compartilhe em todos os grupos que você tá de WhatsApp, de Facebook, Twitter, em todas as redes sociais. Compartilha esse vídeo, compartilha nosso canal, porque a gente é um canal que fala a verdade sempre, desde o primeiro momento, falando a verdade, não babando o ovo de ninguém, não sendo aí lambe-bolas de ninguém, sempre com a verdade. Então é isso, irmão. Bora pro... Já começa aqui os goleiros do Vasco. O Vasco tem um goleiro que hoje é o titular, Vanderlei. Você fala, pô, Vanderlei jogou muito no Coritiba, jogou muito no Santos, mas o Vanderlei tá velho, cara. Pro futebol, não pra vida ele ainda tá novo. Mas pra goleiro, mano, tá velho, talento, raciocínio. É um goleiro que tem dificuldade de jogar com os pés. Então não tem a menor condição do Vanderlei continuar sendo titular do Vasco. O Vasco já perdeu muitos pontos na Série B por conta do Vanderlei. Se o Vasco ainda pensa em voltar pra Série A, tem que começar a mudança pelo gol. Maurício, mas o Vasco tem muitos goleiros jovens. Concordo contigo. Tem aqui o House. Parecia um goleiro até calmo quando ele entrou no jogo, não sei. Cadu Neves e Finterman. Tem também o Alexander e o Lucão. Então é muito goleiro no elenco do Vasco, irmão. É muito goleiro. Não é possível. 6 goleiros em um elenco e nenhum presta? Não é possível, irmão. Não é possível. Lucão era um goleiro que todo mundo tinha muita esperança, não sei o que lá, mas na base se mostrou um extremo goleiro de madeira. Você chuta e ele rebate pra frente. E sabe qual é o pior? É que um maluco desses sai do Vasco, vai jogar em um time menor do que o Vasco, um time médio da Série A, e o cara agarra pra cacete, mas no Vasco não rende. Então o Vasco precisa de jogadores que não sintam o peso da camisa e que não sintam a pressão, porque se sentir a pressão vai falhar, entrega. Aí na zaga tem o Hernando, que com todo respeito, ele pode ser qualquer coisa menos jogador de futebol. O Hernando não é jogador de futebol. Um cara que já tem uma idade avançada, um cara que, pelo amor de Deus, é o inimigo da bola supremo desse elenco do Vasco. Tem o Yuri, moleque da base. Não vou julgar muito os jogadores que estão saindo da base, mas se você pegar o elenco do Vasco, cara, a maioria dos jogadores é formado no clube, são jogadores de filme da base, então é uma responsabilidade tremenda em vários garotos que ficaram aí. Responsabilidade tremenda. Tem o Menezes, tem o Ulisses, Miranda que é um zagueiro que, porra, ele tem qualidade para sair jogando, tem uma boa visão de jogo, mas talvez não sirva para zagueiro. É lento, perde jogadas na bola aérea, perde jogadas no corpo, então não tá pronto. Ricardo Graça,
Esse ano ele faz jus ao seu apelido Ricardo Desgraça, né, mano? Pelo amor de Deus, é uma atuação pior do que a outra. Já tem 24, 25 anos, não é mais nenhum garoto, tem que assumir as suas responsabilidades pelo que ele faz dentro de campo e não tem condições de continuar no Vasco. Ou é emprestado, ou é vendido, é negociado, não tem a menor condição de continuar jogando no Vasco com esse futebol. Ele pode torcer pro Vasco, pode não sei o que lá, mas é assim, eu sou vascaíno e não sou jogador do Vasco, então não adianta você apenas torcer pro clube, você amar o clube, tem que ter alguma coisa dentro de campo. Continuando aqui os zagueiros, Leandro Castan, o melhor zagueiro do elenco do Vasco, um jogador que talvez se estivesse jogando em outra equipe, todo mundo falaria que é um dos melhores zagueiros aí do país, não sei o que lá, em um time mais organizado, mas no Vasco, meu amigo, Leandro Castan acaba indo na barca de todos os outros. Tem o Léo Matos, que ano passado não, nesse ano ainda, né? Na temporada passada, o Léo Matos era um bom lateral direito, eu gostava do Léo Matos, mas ele ficou muito preso nesse esquema do técnico Lisca, tirou o melhor do Léo Matos, que é a fase ofensiva, que é os seus cruzamentos, as suas assistências, prendeu o cara praticamente como um zagueiro, então o técnico não tem o menor entendimento dos jogadores que tem às suas mãos. Tem o JP Galvão também, garoto da base, a gente não tem muito aqui o que comentar. Caio Tenório, né, um jogador que não se firma, um jogador que você pensa que tem uma qualidade, mas chega na hora não joga bem. Zeca, pelo amor de Deus, cara, o Zeca é um jogador campeão olímpico, um jogador que jogou muito pelo Santos, mas no Vasco tá sendo uma desgraça sem tamanho, Zeca. Meu amigo, o cara erra muito lance bobo, erra bote, erra passe, então não tem condições do Zeca continuar no Vasco jogando dessa maneira, tem que pegar um banco, tem que, sei lá. Porra, não dá, velho, não dá, pelo amor de Deus. O jogador parece que pisa no Vasco, vira o pior jogador do mundo, é o pior momento da carreira de cada jogador. É impressionante, impressionante. Riquelme, garoto muito promissor, mas que precisa melhorar muito a sua fase defensiva. Tem qualidade no ataque, é promissor, pode ainda render no futuro pro Vasco, ser o lateral esquerdo que o Vasco procura há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos o Vasco busca um lateral esquerdo confiável e não achou, cara. Desde a saída do Ramon, o Vasco não tem um lateral esquerdo. Então, para vocês verem a lacuna no tempo que ficou. Michel, ex-jogador em atividade. Quem contratou é porque é amigo dele, algo do tipo, pelo amor de Deus, né? O cara tá recebendo do Vasco fazendo porra nenhuma. É um retrato dessa diretoria. Andrei Santos, moleque tem qualidade, mano. Moleque tem qualidade, vai dar bons frutos. Rômulo, a mesma coisa do Michel, não tem condições. O cara, porra, é identificado com o Vasco. Beleza que tu é identificado com o Vasco. Se você gosta do Vasco, fique em casa, mano. Assiste jogos do sofá, mas não entra mais em campo, fechou? Everton, mais um garoto da base. Caio Lopes, um garoto da base, mas que precisa evoluir, precisa ter mais, como é que eu falo? Constância, cara. Faz um bom jogo, depois faz outro ruim. O Bruno Gomes, que é um volante que eu passei de ver de forma diferente aí, decorrente aos últimos jogos que ele vinha fazendo, mas uma coisa que aconteceu no Vasco, quando o Bruno Gomes começou a jogar bem, o cara saiu do time titular. Quando tava jogando mal, era toda hora o Bruno Gomes. Quando tava sendo expulso, era toda hora o Bruno Gomes. Aí o cara deu uma melhorada, começou a apresentar um futebol um pouquinho mais agradável, pronto, saiu do time titular, e quem pega a vaga é o Rômulo. Então o Vasco parece que só tem um louco, mano. O Lisca de verdade faz jus ao seu apelido, Lisca doido. Quando o Bruno Gomes começou a render, começou a dar um padrão de jogo pro Vasco, começou a roubar bolas, ser um jogador importante, ele sumiu do time. Então é muita loucura envolvida no Vasco, mano. Tá tudo errado nessa merda. Andrei, jogador que tem qualidade, mas que é lento. O Andrei precisa fazer um trabalho para ficar mais rápido, mano. Sarrafiori, jogador que oscila. Entra bem quando sai do banco, mas quando começa o jogo titular não rende. Marquinhos Gabriel, pra mim, mano, é o pior jogador do Vasco essa temporada, mano. Eu fazia tempo que eu não via um cara tão preguiçoso, tão ruim, tão pra atrasar passe como o Marquinhos Gabriel. Tão jogador pra tirar todas as possibilidades de jogadas ofensivas do Vasco. Ele mata todas as jogadas, cara. É impressionante o que faz o Marquinhos Gabriel. Ele é o maior inimigo do Vasco, é o maior adversário do Vasco nessa Série B. Pelo amor de Deus, velho. E continua sendo escalado. Tem o Marlon Gomes, o moleque da base. Coloca o Marlon Gomes, porra, pra jogar no lugar do Marquinhos Gabriel. Sei lá, testa. Já tá na merda, é o que eu falo. Você já tá na merda, você já tá afundado na merda, mano. Faz algo diferente. Caio Eduardo, um moleque que eu gosto do seu futebol, vi alguns jogos na base. Acho que tem potencial, o Galarza tem potencial, mas é a mesma coisa dos outros, cara. Precisa ser constante. Não adianta nada entrar bem em um jogo, aí no outro cai de produção, tem que ter constância.
Eu sei que é muito difícil para esses jogadores jovens não oscilarem, mas eles têm que entender, cara, que porra, tem que assumir a responsabilidade. Se sobrou pra eles a responsabilidade, tem que matar no peito e assumir. Vocês estão jogando no Vasco, parceiro. MT, me recuso a comentar sobre o MT. Me recuso a comentar sobre esse jogador. Jogador que mostrou total descompromisso com o Vasco. Laranjeira sumiu do time há muito tempo, mas já apresentou algo. Juninho, me recuso a comentar sobre Juninho. Anos enganando o torcedor, anos iludindo o torcedor. Todo mundo tem esperança que o Juninho vai se tornar um bom jogador, mas é um rapaz totalmente descompromissado com o Vasco. Um rapaz que acha que é um craque. É assim, o jogador sobe da base, acha que é craque, acha que pode tudo. Então, falta de humildade eu não tolero. Falta de humildade, falta de comprometimento com o Vasco eu não tolero, Juninho. Fica o recado pra você, irmão, beleza? Quer ser descompromissado, quer brincar, quer sorrir, vai jogar pelada na rua, vai jogar em outro time, mas no Vasco não. O Vasco não grava bagunça. Pra você e pro senhor MT. Daniel Amorim, jogador aí que, né, a gente sabe que ele é craque, a gente sabe que o Daniel Amorim não é um primor tecnicamente, mas é um jogador que tem muita raça e que merecia mais oportunidades nesse time do Vasco. É um dos menos culpados pelo momento que o time vive. O cara, quando ele entra em campo, ele faz alguma coisa produtiva pro time. O Morato é um jogador que oscilou bastante durante a temporada, mas assim, levando para um contexto do time do Vasco, ele ainda é o jogador ali mais produtivo da frente. Vem sendo assim, pelo menos nos últimos jogos. Léo Jabá, jogador que sente muita pressão. Léo Jabá, quando o Vasco tá bem, quando o time tem uma sequência de vitórias, ele joga bem, faz gol e tudo mais. Mas quando o time tá mal, ele fica pior ainda. Então é um jogador que sente muita pressão, um jogador jovem também, tem 22 anos de idade, mas que sente pressão. Arthur Salles foi vendido, eu nem vou comentar sobre a venda porque vou ficar até chateado, né, mano. João Pedro, na base, quando tinha aquele cabelinho, o torcedor tinha muita esperança, mas depois virou mais do mesmo. Figueiredo, por mais incrível que pareça, o Figueiredo começou muito bem entrando nos jogos, mas depois caiu de produção e se tornou um jogador mais do mesmo, não acerta mais nada, precisa de algo diferente, mano. Mas o Figueiredo tem uma qualidade para drible, acho ainda que pode render frutos ao Vasco, pode render, mas eu não sei, mano, não sei, não tá se firmando, não tá aproveitando as oportunidades da vida dele. Gabriel Peck é um jogador que tem também uma certa qualidade. Todos esses garotos que são na base do Vasco, eu enxergo qualidade neles, eu enxergo algo que pode ser produtivo. Mas, ai, meu Deus do céu. Vinícius está no sub-20, nem no profissional tá. E o Germancano caiu de produção demais nesses últimos jogos. Pra mim uma coisa é certa, mano. Quando o jogador que aparece mais fora do que dentro de campo acaba caindo de produção, perdeu ali o seu brilho, o Germancano, nesses últimos jogos. Mas eu torço muito para que o Cano volte a fazer gols, volte a ser o cara importante que ele era pro Vasco. Com o Cano bem, o Vasco melhora em 100%. Essa foi a análise desse elenco do Vasco. É um elenco cheio de garotos da base, mas que tem alguns caras como Marquinhos Gabriel, como Michel, como Rômulo Hernando, Zeca, que estão muito abaixo, que estão se tornando de verdade perebas que tem que, pra mim, se aposentar. Vanderlei também não escapa dessa. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês curtiram, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu fico nessa por hoje, aqui no próximo Francesco, é nóis e fui.